Em meio a tantas preocupações do dia a dia, às vezes nos esquecemos do mais importante: colocar Deus em primeiro lugar. Mas será que essa escolha faz diferença na nossa vida? Hoje vamos refletir sobre uma promessa poderosa deixada por Jesus em Mateus 6,33. Se você deseja viver com mais paz e propósito, fique comigo até o final. Vamos juntos aprender o que significa buscar primeiro o reino de Deus. Palavra do dia, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus. Como diz no versículo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A vida moderna nos impõe uma série de preocupações diárias. Desde o momento em que acordamos, já temos uma lista mental de afazeres: pagar a conta, compromissos a cumprir, responsabilidades familiares, profissionais e pessoais. O tempo parece insuficiente para dar conta de tudo e muitas vezes nos sentimos sobrecarregados. Diante desse cenário, a ansiedade e o medo futuro tomam conta do nosso coração. No entanto, Jesus nos deixa um ensinamento profundo e libertador. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, retirado do Sermão da Montanha, não é apenas uma sugestão, mas uma ordem e uma promessa. Ele nos ensina sobre prioridade e sobre o cuidado de Deus com aqueles que confiam nele. Hoje, vamos refletir mais profundamente sobre essa passagem, como ela pode transformar a nossa vida. Buscar o reino de Deus. O que significa? Jesus nos instrui a buscar, antes de tudo, o reino de Deus. Mas o que isso realmente significa? Buscar o reino de Deus não é apenas ter conhecimento sobre a Bíblia ou frequentar uma igreja. É muito mais do que isso. Significa colocar Deus como prioridade máxima em nossa vida. Isso envolve viver segundo os princípios de Deus, amar ao próximo, perdoar, ser justo e agir com honestidade. Dedicar tempo à oração e à comunhão com Deus. A oração não deve ser um ato mecânico, mas sim um diálogo sincero. Obedecer à vontade de Deus. Muitas vezes queremos que Deus nos abençoe, mas não estamos dispostos a seguir os seus caminhos. Servir ao próximo. O reino de Deus se manifesta quando cuidamos dos outros, ajudamos a necessitados e vivemos com compaixão. Buscar o reino de Deus significa viver uma vida centrada nele, colocando a fé acima das preocupações mundanas. E o que significa buscar a justiça de Deus? A justiça de Deus não se refere apenas ao conceito humano de certo ou errado. Ela está relacionada ao caráter de Deus e à forma como ele governa todas as coisas. Isso nos ensina a confiar que ele é justo e que todas as coisas acontecem no tempo certo. Agir com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Não tentar resolver tudo nas nossas próprias forças, mas depender da sabedoria divina. Não retribuir o mal com o mal, mas agir com amor e paciência. A justiça de Deus nos ensina a viver de maneira reta e a confiar que ele julgará todas as coisas no tempo adequado. E a parte seguinte do versículo, ela diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. A segunda parte do versículo contém uma promessa maravilhosa. Jesus nos assegura que, se colocarmos Deus em primeiro lugar, ele cuidará das nossas necessidades. Muitas pessoas vivem pressas à ansiedade sobre o futuro. Como? Será que eu terei dinheiro suficiente? Será que conseguirei pagar as contas? O que acontecerá comigo amanhã? Essas preocupações são normais, mas Jesus nos convida a confiar nele. Ele sabe exatamente do que precisamos. Em Mateus 6, 25 e 26, ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento, e o corpo mais do que um vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves do céu, quanto mais Ele cuidará de nós, seus filhos.
Isso não significa que nós não devemos trabalhar ou nos esforçar. Pelo contrário, devemos fazer a nossa parte, mas a diferença está na confiança. Trabalhamos sim, mas com a certeza de que Deus é quem nos sustenta. O erro que muitos cometem, infelizmente, muitas pessoas fazem o contrário do que Jesus ensinou. Buscam primeiro as riquezas, o sucesso, o reconhecimento e deixam Deus em segundo plano. Quando colocamos as preocupações materiais acima da nossa vida espiritual, acabamos nos afastando de Deus e caindo em armadilhas como ansiedade constante, tentamos controlar tudo sozinho, insatisfação. As coisas materiais nunca serão suficientes para preencher o vazio da alma, falta de paz. Colocamos nossa segurança em coisas estáveis. Por isso, Jesus nos convida a mudar nossa perspectiva. Quando buscamos a Deus primeiro, encontramos um propósito verdadeiro e recebemos tudo o que precisamos. E como nós faremos para aplicar isso na nossa vida diária? Aqui estão algumas formas práticas de buscar o reino de Deus em nosso dia a dia. Comece o dia com Deus. Antes de olhar o celular ou se preocupar com problemas, tire um tempo para orar e meditar na palavra. Confie no cuidado de Deus. Quando a ansiedade bater, lembre-se de que Deus conhece suas necessidades e não o abandonará. Haja com integridade, mesmo quando for difícil, escolha fazer o que é certo. Deus honra aqueles que vivem segundo a sua justiça. Aprenda a descansar em Deus. Nem tudo depende de você. Algumas situações precisam ser entregues ao Senhor. Sirva ao próximo. Uma forma prática de buscar o reino de Deus é ajudar quem precisa. Seja generoso, demonstre amor e espalhe paz. Mateus 6,33 é um chamado para mudar nossa perspectiva de vida. Em um mundo onde as pessoas vivem preocupadas e inseguras, Jesus nos oferece um caminho de paz. Buscar primeiro o reino de Deus e confiar que Ele cuidará de todas as outras coisas. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, Ele suprirá nossa necessidade e nos dará uma vida plena. Senhor, hoje eu escolho buscar o Teu reino acima de tudo. Ensina-me, Deus, a confiar em Ti, a viver segundo a Tua justiça e descansar na Tua provisão. Sei que o Senhor cuida de mim e que nada me faltará. Obrigado pelo Teu amor e por Tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Que essa palavra fortaleça seu coração hoje e sempre.